Oi, pessoal. Então, falando um pouco da nutrição, a Maria já apresentou o nosso protocolo de uma forma bem resumida da nutrição no AVC, e eu queria trazer algumas particularidades a mais que diferenciam a nossa unidade de AVC, o nosso atendimento do AVC, com relação a um atendimento nutricional comum no ambiente hospitalar, que outras profissionais podem realizar e que não estão dedicados ao atendimento ao AVC exclusivo, né? Então, a gente tem esse olhar muito focado na desidratação e na desnutrição como objetivos iniciais, principais da primeira avaliação nutricional do indivíduo, né? Então, porque esses pacientes apresentam disfagia, comprometimento do nível de consciência, às vezes déficit de percepção corporal ou até do alimento, disfunção cognitiva, que vão influenciar na sua aceitação alimentar ou não durante a internação. E isso acaba levando muitas vezes à redução do peso, redução da ingesta alimentar e até principalmente a redução da ingestão hídrica, que acaba causando desidratação e trazendo comorbidades. Então, sabe-se que está desnutrido ou em risco de nutricional, já na admissão hospitalar, ele é um fator aumentado de mortalidade e mau prognóstico. Tem vários estudos dizendo que a mortalidade em 6 meses, o tempo de permanência hospitalar, os custos hospitalares, independente de outros fatores relacionados ao AVC, vão estar impactados com o paciente com risco de desnutrição. Quem que é o paciente com risco de desnutrição? Aquele que a Maria apresentou, que na triagem inicial vai apresentar ou perda de peso, ou redução da ingestão alimentar, ou alguma estresse metabólico, enfim, que pode estar comprometidos. A gente baseou o nosso protocolo em alguns estudos e tem reforçado a importância da nutrição como um fator importante para a reabilitação, porque a literatura mais recente, principalmente esses dois artigos que eu trouxe, que são do ano passado e desse ano, que trazem impacto mesmo na sobrevivência no tempo de permanência hospitalar pós-AVC. Então, o nutricionista muitas vezes não é visto como membro da equipe de reabilitação, ele é visto muito associado, na maioria dos hospitais, com hotelaria e em alguns lugares com a terapia nutricional, mas não focado diretamente na reabilitação. Nos últimos anos, esse olhar mais voltado para a reabilitação tem sido proposto. E também a gente tem buscado trazer para dentro da realidade hospitalar ah, uma oferta maior de nutrientes com a intervenção nutricional precoce, porque a gente tem tido estudos mais recentes mostrando o impacto de determinados nutrientes na neuromodulação e neuroplasticidade. Então, que isso teria um impacto na reabilitação do paciente. Então, a gente tem buscado suplementar de forma precoce o paciente que tem um risco nutricional, mesmo aqueles pacientes, por exemplo, que têm um bom peso, mas que têm uma ingestão calórica limitada de nutrientes, e fazer uma orientação nutricional voltada para esses micronutrientes, para também nesse processo, visando esse processo de reabilitação, tá? Então, no AVC agudo, o que a gente percebe bastante e tenta se atentar de forma mais individualizada são alguns fatores neurológicos específicos do AVC que interferem na alimentação, por exemplo, a falta de controle postural, então, envolve muito a relação com a equipe multiprofissional, né? Disfunção de membro superior, então, a fisioterapia, a terapia ocupacional muitas vezes estão envolvidas até nesse processo de auxiliar na manutenção do quadro nutricional do paciente. Então, a Maria apresentou de forma resumida partes chaves dos nossos dois protocolos da nutrição, que é da triagem e avaliação nutricional, a prescrição, o acompanhamento e o planejamento para alta. A gente também tem um protocolo da nutrição nos cuidados paliativos no AVC, que não foi o escopo dessa apresentação, mas que também traz uma abordagem daí um pouco mais diferenciada para esses pacientes. Então, os objetivos desses protocolos da nutrição, eles estão voltados para a identificação precoce do risco nutricional ou da desnutrição, no caso dos pacientes que já vêm com ela, e uma padronização da prescrição do acompanhamento para uma intervenção precoce mais otimizada, com vistas à reabilitação, né?
e organizamento do planejamento de alta hospitalar, pensando na continuidade do cuidado pós-alta sempre, né? Então, a gente tem cada vez mais focado na importância de você ter uma visão que enxergue o paciente não somente naqueles dias de internação, mas também a longo prazo. Muitas vezes, uma internação de 5, 7, 15 dias, ela não vai ter um impacto importante numa reabilitação nutricional. Então, o planejamento para longo prazo, pelo menos 3 meses, é importante. Então, a desnutrição pós-AVC ela pode chegar até 61%. A gente tem dados ainda não publicados do TCR, né, Trabalho de Conclusão de Residência da Gabriela no passado, que trouxe aproximadamente 50% de risco de desnutrição e de risco de sarcopenia no momento da internação hospitalar para os indivíduos que internam com AVC. Isso é um fator bem importante na nossa unidade, porque a gente tem que pensar que a maioria dos nossos pacientes, eles internam advindos de uma realidade de vida cotidiana, né? De vida em comunidade, trabalhando ou aposentado, mas não são pacientes necessariamente que estão sofrendo comorbidades que são reconhecidamente estressoras. Então, metade deles já vivem com algum risco, isso acaba tendo um impacto grande durante a hospitalização. Então, a gente procura adequar a suplementação, né, a oferta calórica e proteica, a oferta de suplementação oral para esses pacientes, pelo menos com 20 gramas de proteína por dia, porque isso é o que tem se recomendado, né? Então, a gente busca colocar isso na nossa prática. Então, utilizando estratégias de terapia nutricional, que pode ser tanto por via alimentar, né, com suplementação, com módulos de proteínas, enfim, ou com alimentação via sonda. A gente também utiliza como base algumas referências internacionais que trazem da importância de todo o processo de cuidado da avaliação nutricional, desde a avaliação do risco até o segmento da terapia nutricional oral de longo prazo, né? Então, a importância dessa adequação proteica e calórica. Então, nos protocolos de nutrição no AVC, aqui eu trouxe um pouco mais de enfoque para essa questão da terapia nutricional, que é o que muitas vezes vai ter um impacto maior na reabilitação. A gente tem alguns critérios que a gente tem utilizado na unidade de AVC, tanto no agudo quanto na unidade de AVC integral, que são baseados em diretrizes internacionais e nacionais, que recomendam que pacientes com ingestão menor que 75% das necessidades por 3 dias precisam de uma oferta complementar. Algumas adaptações nós temos realizadas na nossa prática com base na experiência da unidade de AVC. Então, pacientes com uma dieta adaptada por disfagia, por exemplo, consistência, dieta liquidificada, pastosa, a gente oferta esse aporte calórico proteico maior, independente da ingestão estar adequada, porque essas dietas são naturalmente pobres em micronutrientes e nutrientes e macronutrientes. Então, ela não, mesmo que o paciente tenha uma boa ingestão, ele não vai atingir a necessidade nutricional esperada para ele. Outra questão que é importante, além dos pacientes de risco, desnutrição e já desnutrição instalada que eu falei, e daqueles indivíduos com perda de peso ou de medidas antropométricas, que são importantes, a gente tem, desde o ano passado, avaliado pacientes com risco para essa sarcopenia, como a Maria falou, né, que é através da SARC-ALF, e esses pacientes a gente também tem procurado suplementar, principalmente adequar a oferta proteica, porque a gente tem evidências recentes trazendo que na reabilitação do AVC, a oferta adequada, o ganho de massa muscular, ele melhora as atividades de vida diária. Então, tem várias outras diretrizes internacionais recomendando essa oferta, né? Porque vai ter impacto também na diminuição de infecção hospitalar. E outro ponto que nós temos observado bastante na unidade de AVC é colocar no nosso protocolo a questão da síndrome de realimentação, que é um tema que tem estado em voga muito na nutrição recentemente, porque a gente tem evidenciado bastante na nossa prática pacientes com esse risco. Então, são aqueles indivíduos que têm uma ingestão alimentar ou têm baixo peso,
durante um bom período de tempo, prévia internação, então, e que podem estar em risco de fazer uma desregulação de eletrólitos, potássio, fósforo, magnésio, sódio, enfim, que pode trazer descompensações clínicas graves. Então, principalmente pacientes com histórico de álcool e drogas ou baixo peso, a gente tem se atentado a isso, e isso tem entrado no nosso protocolo também. Outras questões com relação a quanto de oferta energética, quanto de oferta proteica, quanto tempo iniciar a dieta por sonda enteral, por exemplo, a gente tem sido extrapolado de evidências internacionais para as evidências nacionais, mas muitas vezes com um grau de relevância muito baixo. A gente colocou no nosso protocolo, a gente tem utilizado essas referências, mas com um olhar um pouco mais individualizado, porque elas foram extrapoladas de pacientes críticos para pacientes com AVC. Tendo em vista que no Brasil a nossa realidade de paciente com AVC é muito desigual, então em algumas cidades realmente os pacientes com um AVC agudo são pacientes quase todos críticos, né? Pacientes que têm uma gravidade muito grande em termos clínicos, isso se justificaria, mas a gente vê muitos pacientes na nossa realidade com um grau de comprometimento neurológico mais reduzido ou com um comprometimento clínico geral, né, não tão complexo e que essas diretrizes não seriam adequadas para esse paciente. Então, nós temos utilizado muito mais a adequação das diretrizes recomendadas para a população idosa do que para a população de paciente crítico em si. Então, para finalizar, né, algumas questões que são importantes também destacar, que a Maria colocou, que na nossa prática a gente sempre vai levar em consideração a dieta indicada pelo fonoaudiólogo e fazer as adaptações dietoterápicas necessárias para facilitar a aceitação do paciente. Então, esse trabalho em conjunto da equipe é muito importante para que a melhor oferta chegue para os indivíduos. Assim como, por exemplo, pacientes que estão em desmame de terapia nutricional enteral e que precisam de um acompanhamento bem rigoroso da equipe multiprofissional para desmame, né? A gente tem um outro trabalho que foi realizado por uma residente do AVC, que acompanhou esse desmame de terapia nutricional oral e observou que, em média, demora 4 dias para o paciente atingir o aporte nutricional necessário. Então, muitas vezes a dieta oral é liberada para o indivíduo e já se tem aquela necessidade, aquela vontade de retirar a terapia nutricional enteral, mas muitas vezes vai demorar quase metade da internação dele, ou muito tempo para ele atingir um aporte. Então, esse processo de transição de via alimentar é bem discutido em equipe e a gente tem protocolo, coloca essa informação no protocolo para que o paciente não venha a sofrer danos nutricionais por causa de uma retirada precoce de terapia nutricional enteral. Então, finalizando, temos alguns desafios, né? Então, o nutricionista ainda não faz parte da equipe mínima de nutrição da unidade de AVC. Então, o que impede muitas vezes a atuação constante na unidade, a gente fica muito dependente da residência multiprofissional para fazer um trabalho completo para o paciente. Então, na ausência de um residente, por exemplo, a nutricionista não consegue ter seguir corretamente o protocolo estabelecido. Então, isso acaba dificultando um pouco a nossa prática, né? As ferramentas disponíveis na literatura para nossa elaboração do nosso protocolo são muito escassas, então muitas das nossas condutas são baseadas na nossa prática e nos nossos próprios estudos. E o manejo da alta hospitalar ainda acho que é um desafio bem importante, porque a gente não tem controle do que o paciente vai, se o paciente vai conseguir se reabilitando da parte nutricional após a alta. Muito obrigada a todos.